Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Victoria, eu tenho 16 anos e estou no segundo ano do ensino médio. Bom, hoje é um vídeo que eu não faço ideia do tanto que vocês me pedem, mas finalmente resolvi trazer aqui dicas de títulos para vocês utilizarem aí no seu caderno. E eu quero deixar bem claro que eu vou fazer esses títulos com materiais os mais baratos que eu tiver, com as canetas mais simples que eu tenho aqui, né? Eu vou usar as coisas mais simples pra vocês verem que não precisa de coisas muito caras pra fazer os títulos bonitos, pra deixar o seu caderno organizado. Você só precisa fazer aquilo que você quer fazer com os materiais que você tem. Então, não se importa se seu marca-texto não é estabilo, se a sua caneta não é estabilo, se a sua caneta não é Muji. Essas coisas hoje realmente não fazem importância nenhuma pra mim, porque eu consigo fazer tudo o que eu quero com as coisas que eu tenho e não é nada muito caro, exorbitante. Por exemplo, o que eu vou usar hoje é o marca-texto da Pilot, que o kitzinho dele deve ser R$12, e uma caneta da Faber-Castell, que ela deve custar em torno de uns R$4,50. Então, não se preocupem, o que importa é você realmente fazer, você estar disposto a aplicar as dicas que eu vou dar hoje aí no seu caderno com os materiais que você tem, tá bom? Como já tinha comentado com vocês, nós vamos utilizar materiais simples. Então, a minha caneta Fine Pen, que dependendo do lugar onde você mora, você pode encontrar ela por menos de R$5. E os marca-textos da Pilot, que são incríveis e super baratinhos. O nosso primeiro título é aquele que vocês ficaram apaixonados no último vídeo. Então, você vai pegar o marca-texto roxo ou a sua cor de preferência. Eu vou usar roxo e azul porque foi a cor que eu gostei mais. E aí, você vai escrever a palavra. Então, eu vou fazer com palavras aleatórias para vocês terem também uma noção de como escreverem as letras. E depois que você fizer esse degradê, você vai contornar a letra com uma caneta preta. É muito importante que seja uma caneta preta e que essa caneta preta, ela seja bem pretinha mesmo, sabe? Não seja aquelas canetas pretas que são meio cinza. Eu não consigo entender muito bem aquelas canetas. Mas você vai contornar. E aí, você vai fazer uma espécie de sombra. Vitória, como eu aprendo a fazer sombra? Entra no Pinterest e coloca lá, letras sombreadas. E aí, você vai começar a ver como que se sombreia uma letra. E aí, aos poucos, vai ficar automático. E no lugar da sombra, você vai pintar totalmente de preto pra dar essa ideia de profundidade. Tá vendo que a letra parece que tá um pouquinho mais longe? O segundo título é muito lindo. Então, agora você vai precisar de uma caneta que ela não manche, não borre, porque aquela caneta Fine Pen que eu tava usando, ela tem um problema que ela borra muito. E aí, você vai fazer uma espécie de átomo, sabe? Tipo, fazer vários círculos assim e fazer alguns detalhezinhos com uma cor de marca-texto. E no meio, você vai pintar com outra cor de marca-texto. Sim, pintar com marca-texto, sempre dizem que não é pra pintar com marca-texto, mas eu uso marca-texto porque eu não vou perder tempo passando lápis. E depois você vai escrever o título. Bom, o nosso próximo título, ele é um pouquinho mais elaborado. Use também uma caneta que não borra. Eu esqueci de usar outra caneta e aí vocês vão ver que depois vai misturar tudo. Mas enfim, você vai fazer as letras em caixa alta, que é essa letra maiúscula e mais redondinha. Então pode até ver que o meu O é um quadrado, porque eu acho que fica mais uniforme. E aí você vai fazer uma espécie de, sabe aquelas ondinhas de sorvete? E depois você vai pintar com duas cores diferentes e vai ficar parecendo um sorvetinho, a cor derretendo. Agora, você vai também escolher duas cores. Eu escolhi um amarelo pastel e um laranja. Gente, esse laranja, ele ficou meio inútil, então tentem usar uma cor que seja diferente. E aí, embaixo, eu coloquei um rosa. Pode até ver que eu vou colocar um azul, assim, pra dar uma... Sabe, como se fosse a fusão das duas cores. E depois, é só contornar.
Agora você pode escolher 3 cores de marca-texto, 2, apenas uma, e fazer aquele famoso sobe fino, desce grosso. Eu gosto muito do marca-texto da Pilot, porque ele dá pra fazer o fino e o grosso muito evidente, então vocês conseguem ver. E aí vocês veem que eu só giro o marca-texto, então... Enfim, eu não consigo explicar muito bem assim falando, mas vocês estão vendo o vídeo e dá pra perceber que eu só dou uma giradinha no marca-texto e ele fica fino e grosso. O que você vai fazer depois? Você vai contornar, só que agora você não vai contornar grudando na letra. Você vai deixar, tipo, um espacinho, sabe? Como se fosse um balão que tivesse... em volta do seu título, mas não que tá exatamente grudado. E depois que você fizer esse contorno, você vai passar uma caneta cinza, pode ser canetinha, eu vou pegar uma canetinha aí, vocês vão ver. Pode ser, sabe, aquelas canetinhas hidrocor mesmo, e aí vai dar uma espécie de sombreado, que vai ficar a coisa mais linda. Esse acho que foi um dos títulos mais bonitos desse vídeo, que eu fiquei mais apaixonada. Esse próximo título, eu confesso que eu tinha um pouquinho de preconceito com ele, mas depois que eu comecei a usar, eu vi o quão ele fica lindo no resumo. Então, você vai pegar um marca-texto, vai fazer assim, né, tipo, como se fosse o fundo, e depois você vai fazer alguns detalhezinhos. Pode ser bolinha, um pentágono, eu acho que é. E aí, você vai escrever o título e fica muito lindo. Depois você pode fazer o fake lettering e fica a coisa mais bonitinha, mais fofinha. Esse título é uma ideia para quem não consegue fazer muito bem o lettering. Então, você vai fazer todo o título com letra maiúscula mesmo. O segredo vem agora. Você vai usar a sua caneta preta e você vai fazer aquele sombreado. Lembra que a gente fez, só que não grudado, deixando um espacinho? É exatamente isso que você vai fazer. E olha como fica lindo, dá essa impressão de profundidade na letra. Esse foi um dos primeiros títulos que eu aprendi a fazer, então você vai usar mais ou menos 3 linhas, e aí você vai escrever a palavra, só que você vai deixar a linha do meio sem escrever nada. Por quê? Na linha do meio você vai escrever a palavra com uma letra mais jogadinha, sabe? Ó, essa letra que fica muito separada uma letra da outra. E agora, mais uma vez, escolha as suas cores de preferências. E nesse título, eu sempre falo pra vocês escolher uma cor que seja o mais claro e o mais escuro. Então, a cor neon e a cor pastel. E aí, você vai escrever o título e vai fazer um sombreado. Sombreado não, você vai fazer um degradê. Então, você vai pegar a caneta mais escura e vai fazer no finzinho da letra. Você também pode fazer no começo, fica super bonitinho também. Às vezes, eu prefiro no final, às vezes eu prefiro no começo, mas isso vai da sua preferência. E aí, você vai contornar e depois vai fazer o estilo fake lettering, mas na sombra. Agora, nós vamos pegar novamente aquela caneta que não borra e você vai fazer uma espécie de letra, só que essa letra ela é mais gordinha. No começo eu não gostava muito desse título, só que depois eu vi o quanto ele fica super fofinho. E o segredo não tá só nessa letra. O que que acontece? Você vai escolher uma cor de marca-texto para pintar essas letras. E é isso que dá todo o charme nesse título. E agora, depois de vocês já terem visto algumas ideias de títulos, nós vamos fazer aqui juntos algumas ideias de subtítulos. Porque, por exemplo... E agora vamos começar os nossos subtítulos. Gente, para fazer subtítulo eu gosto sempre de usar régua, porque eu gosto muito de fazer banner. Então, pega uma reguinha aí para você tentar fazer também. E aí, esse banner, ele fica muito fofinho no meio do resumo. E... eu tinha muita dificuldade de fazer, mas depois ele fica mais fácil, porque eu aprendi a fazer só uma perninha dele e não usar as duas. Então, assim, fica super fácil de fazer. Agora, uma coisa que eu amo muito também é fazer essa letra em caixa alta, que é essa letra mais compridinha, e fazer só um detalhe com o marca-texto do lado. Olha como já dá um tchan, só esse marca-texto. E aí tem também um subtítulo clássico, que é só escrever com uma cor que você tá usando no resumo e fazer essa... como diz minha mãe, essa frescurinha aí embaixo. E aí, esse banner agora, eu acho que é um dos meus preferidos, que é aquele que tem as duas perninhas que parece que tá balançando a bandeira.
E eu tinha muita dificuldade pra fazer ele, porque sempre ficava desproporcional essa bandeira. E aí eu acabava que eu não fazia por causa disso. Mas aí depois eu simplesmente aprendi. Aprendi não, eu consegui suportar se, tipo, ficasse meio torto, não saísse totalmente igual. E só seguir minha vida. Aí você pinta assim o fundo e cobre todo o banner com marca-texto e depois é só escrever o subtítulo no meio. E aí você pode escolher qual tipo de letra você vai usar e fica super lindo. Também tem aquela clássica do marca-texto, passar o marca-texto e fazer o subtítulo. Bom, pessoal, vocês já viram muitas dicas hoje, já viram dicas de título, já viram dicas de subtítulos, e eu acho que só por isso, se você ainda não deixou o seu like, desce aqui embaixo e aperta no botãozinho do gostei, não vai te custar nada, é totalmente de graça e vai ajudar muito o vídeo a chegar pra mais pessoas, que esse é o nosso intuito, crescer cada vez mais, e eu sou muito feliz por ter cada um de vocês aqui. Mas o que eu vou fazer agora? Agora eu vou mostrar pra vocês o meu caderno lá de acho que é 2018, eu não lembro muito bem. Mas eu vou mostrar pra vocês por que, Vitória, você vai mostrar o seu caderno de 2018, querida. Porque vocês já conhecem o meu caderno de 2020, os que eu uso nos study vlogs, aqueles resumos super bonitinhos. E eu vou mostrar como era lá no início, quando eu não fazia ideia do que era lettering, sobe fino, desce grosso, eu nem sabia que isso existia. Mas eu já me arriscava a organizar o meu caderno pra deixar ele mais bonitinho, porque eu sempre gostei muito de enfeitar caderno. Então eu já comecei a dar uma olhada ali no Instagram, falei, gostei disso, vou fazer. Então eu estou aqui com o meu caderno de química. E eu vou mostrar pra vocês, olha só, eu utilizava caneta azul mesmo e os marca-textos. Hoje eu não sou muito fã de caneta azul, não gosto de usar caneta azul pra fazer resumo, porque eu não acho que fica uma estética bonita. Mas eu utilizava no começo, não tinha tanta coisa, ó. Aqui eu coloco uns post-its aleatório. E agora, deixa eu mostrar pra vocês como eu fazia os resumos, tipo, meus resumos mesmo, olha. Deixa eu achar aqui um que esteja mais... aqui. Olha só, eu pegava... usava o marca-texto e só passava a letrinha por cima, assim. Ó, escrevia tudo de azul aqui, ó. Aqui eu até, né? Eu não entendo porque que eu fazia o título de preto e escrevia de azul. Aí vem aqui pro outro lado, ó. Super simples. E era muito eficaz, assim como os resumos que eu faço hoje. Então, entendam que tudo vai ser um processo. Você não vai começar a fazer as coisas de um dia pro outro, ó. Aqui já foi quando eu já comecei a ficar mais esperta, ó. Aí eu aprendi a fazer um sombreado, mas eu continuava usando caneta azul. Dois post-it totalmente aleatórios, com as cores tudo diferente. Mas era assim, gente. Ó, aqui, ó, já comecei a aprender a fazer o tal do lettering. Então, não é que meus resumos antigamente eram feios, não, eu sou muito orgulhosa desses resumos, porque se não fossem por eles, eu não conseguia fazer os resumos que eu faço hoje, eu não teria a letra que eu tenho hoje. Então tudo é um processo na nossa vida, e quando a gente entende isso, fica muito mais fácil, a gente entende quando não sai tão bonito, fica mais tranquilo, não fica naquela neurótica de sempre querer fazer tudo muito perfeito. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve no canal pra gente chegar em 15 mil inscritos antes do meu aniversário, hein? Meu aniversário é em julho, eu quero bater essa meta de 15 mil inscritos antes do meu aniversário e eu conto com vocês. Um super beijo e tchauzinho, até o próximo vídeo!